18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil, Carimilhão. É isso aí, estamos juntos, Carlão, até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. E o salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais no @18 horas news, no Instagram e no YouTube. Boa noite, gente. Boa noite, 6 e 2. Carime, mais uma triste notícia hoje, né? Nós tivemos, logo pela manhã, o cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, morreu lá no Rio de Janeiro. O artista estava internado no Hospital Barra d'Or, na zona leste da cidade. Ele deixa a esposa e 3 filhos. O Tremendão, como era chamado, conhecido na Jovem Guarda, foi um dos pioneiros do rock e símbolo, né, Carime, daquele movimento que aconteceu ali nos anos 60 e 70, a Jovem Guarda lá em Sampa, né, em todo o Brasil. Né? Ficou popular, né, em todo o país. Autor de mais de 600 músicas, Carlão, e dessas aí, 500 foram feitas em parceria com Roberto Carlos. Exato. O Tremendão estava com o turnê O Futuro Pertence à Jovem Guarda, trabalho que foi premiado há 5 dias no Grammy Latino. Ele ganhou na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. Fica aí o legado do Tremendão, da Jovem Guarda, para nossa cultura, né, Carlão? Mais um grande nome aí da música popular brasileira que nós perdemos hoje. Valeu. Mas fica aí a obra, né, Carime? Fica o legado para nossa cultura sempre. Sempre. 6 e 3, você no Melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir os destaques de hoje do 18 horas. A expectativa para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar. O Ministério Público do Amazonas abre investigação para apurar denúncias de desvio de dinheiro do Bumbá Garantido. Procon Amazonas deflagra a Operação Copa do Mundo. As fiscalizações acontecem juntamente com a campanha da Black Friday. O partido do presidente Jair Bolsonaro apresentou no Tribunal Superior Eleitoral representação questionando o resultado do segundo turno das eleições. Agora 6 e 4, você no Melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas, hoje em terça-feira, 22 de novembro de 2022, e nós vamos juntos até às 7 da noite com os destaques do dia aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Esta quinta-feira é a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, depois de amanhã. A partida é contra a Sérvia, às 3 horas da tarde, horário de Manaus. O técnico Tite optou por uma equipe ofensiva com um quarteto de craques em Neymar, Rafinha, Vini Júnior e Richarlison no ataque. No meio-campo teremos o Alex Telles e Casemiro e o Lucas Paquetá. Na zaga, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão. E no gol, o Alisson. E essa é uma escalação inédita, viu, Carlão? Pela primeira vez o Brasil vai a campo com esses 11 jogadores. O técnico Tite optou por escalar Vini Júnior como titular na ponta esquerda do ataque e deslocar Lucas Paquetá para o meio-campo. Essa formação foi testada nos treinos de segunda e terça-feira. Detalhe, tá? Esses treinos que a imprensa não teve acesso. A grande novidade nessa escalação é o Lucas Paquetá no lugar do Fred. A filosofia de jogo não muda, continua a mesma. Só mudou o craque. É um time ofensivo com 2 pontas altamente habilidosos e que promete aí uma pressão sobre a Sérvia desde os primeiros minutos. O início do jogo já vai começar, né, na pressão. E o capitão do Brasil será o experiente Thiago Silva, Carime. E hoje, Carlão, no terceiro dia de Copa, tivemos grandes emoções e alguns momentos que já entraram na história das Copas do Mundo. A vitória da Arábia Saudita de virada de 2-1 sobre a Argentina. Pelo jeito, você estava torcendo para a Arábia Saudita. É sempre muito bom ver a Argentina perder, gente. Bom, tô falando aqui como torcedora apaixonada, claro, né? Bom, essa vitória foi uma enorme zebra que agradou muitos brasileiros,
claro, como eu aqui. Um daqueles dias que vão ficar para a história. Gente, é tão histórico, gente, que o rei da Arábia Saudita decretou feriado para comemorar a vitória da seleção do país. Com esse resultado, a Argentina perdeu a invencibilidade e caiu para um dos times mais fracos desta Copa. Karim, zebrão, né? Inclusive o atacante Lionel Messi, né, que é da Argentina, usou palavras fortes para expressar a tristeza com a derrota por 2-1 para a Arábia Saudita, quem diria? Ele disse o seguinte, abre aspas, estamos mortos, arrasados. É um golpe muito duro. Não queríamos estrear dessa maneira. Queríamos vencer para dar tranquilidade. Esse momento é de focar na fortaleza, na união do grupo. É o momento de estarmos mais unidos do que nunca, fecha aspas, declarou aí triste, né? O jogador, o Lionel Messi. A frase tá certa, a declaração correta, é isso aí. Outra surpresa, Calão, foi o desempenho da Tunísia, que jogou muito bem contra a Dinamarca, segurando um 0-0, mesmo com diversas variações táticas do time europeu, que ficou abaixo do nível esperado. Agora à tarde, a atual campeã do mundo, a França, venceu e de virada, hein? A Áustria por 4-1, evitando outra zebra na Copa, hein? Hoje, né, Carolina? Verdade, Carlão. Bom, o fato é que esses jogos estão aumentando a nossa expectativa com a estreia da seleção brasileira. Como eu disse, que vai acontecer na quinta-feira em partida contra a Sérvia. E como o jogo vai ser às 3h aqui em Manaus, será que o pessoal aí que vai estar no meio do horário de trabalho vai poder assistir, Carlão? Olha aí, Karim, olha só, a gente sabe que a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas ajustaram aí os horários de expediente para os jogos da seleção brasileira. Então, tudo certo. Mas será que os empregadores, né, são obrigados a dar folga para os funcionários durante os jogos? Essa é a questão. O Hector Silva, nosso repórter, ouviu advogados trabalhistas e traz aí mais detalhes, mais informação sobre essas questões. Na próxima quinta-feira, dia 24, o Brasil estreia na Copa do Mundo FIFA 2022. Com isso, muitas empresas e funcionários começam a se deparar com alguns questionamentos, especialmente do que diz respeito à jornada de trabalho nos dias de jogos da seleção brasileira, pois algumas partidas acontecem em horário comercial. Durante a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, uma lei estabeleceu que a União poderia declarar feriado nacional os dias em que houvesse jogos da seleção brasileira de futebol. À época, inclusive, foi publicado um decreto do Poder Executivo Federal permitindo a dispensa do trabalho e a concessão de folga aos trabalhadores durante os dias de jogos da seleção brasileira. Essa lei foi revogada e quanto à Copa de 2022, até o momento não existe norma federal no mesmo sentido. Segundo o advogado trabalhista Luiz Felipe Araújo, as leis trabalhistas brasileiras também não falam sobre o assunto. Sobre essa questão da jornada de trabalho e os jogos do Brasil na Copa, a legislação ela não prevê nenhuma obrigação por parte da empresa de liberar o funcionário. O que pode ser feito é um acordo entre o empregador e o empregado para que o funcionário possa se ausentar, sair mais cedo e assistir o jogo em casa, ou até mesmo, se o empregador fornecer televisão no ambiente de trabalho, pode ter uma pausa no trabalho para a pessoa assistir o jogo. E após o término do jogo, continua a sua jornada normal. Mas tudo tem que ser acordado diretamente com o empregador, é permitido. E pode também ocorrer o banco de horas. A pessoa ser liberada mais cedo e ser descontado do seu banco de horas. E se a empresa não tiver banco de horas, ela pode compensar essa saída mais cedo em outros dias da semana, sendo que tem um prazo de 6 meses para que ela faça essa compensação. A Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas mudaram os horários do expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Da primeira fase da competição, o governo do Amazonas definiu que os seus servidores, no dia 24, jogo do Brasil contra a Sérvia, os funcionários trabalham até às 12 horas. No dia 28, quando o Brasil enfrenta a Suíça, o trabalho é até às 11 horas. Já no dia 2 de dezembro, quando a seleção brasileira enfrenta Camarões, o serviço é até às 12 horas. Já a Prefeitura de Manaus
Manaus definiu que os seus servidores no dia 24 trabalham de 8 até 1 da tarde. No dia 28, o horário de serviço é de 7 às 10 da manhã e no dia 2 de dezembro, de 8 até 1 da tarde. No caso do comércio, o presidente da FEComércio Amazonas, Aderson Frota, sugere que os patrões deem folga ao menos no horário dos Jogos do Brasil. Existem várias modalidades que podem ser usadas nesse momento de Copa. Podemos fazer o uso do banco de horas, podemos fazer algumas compensações, enfim, cada empresa tem um perfil que vai definir qual é a melhor conveniência para o seu funcionamento. É claro que esse momento de esportivo e se aproximando do final do ano realmente cria alguma complexidade. Mas eu acho que cada empresa, nós vamos fazer uma sugestão genérica para transferir como sugestão a todas as empresas comerciais aqui do nosso estado, mas cada empresa tem a sua capacidade de conduzir melhor, ou através do banco de horas, ou fazendo uma compensação, enfim, essa é uma questão puramente que diz respeito à própria natureza do exercício da atividade comercial. Então, cada empresa é que vai realmente, dentro do processo legal, sem desobediência a nenhum tipo de normas trabalhistas, ela vai poder se adequar dentro do seu funcionamento e atendendo naturalmente a essas circunstâncias de Copa do Mundo. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 12 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E agora nós vamos falar de saúde pública. É que o número de crianças de 6 meses a 3 anos vacinadas contra a Covid-19 aqui em Manaus é muito baixo, hein, Karime? Exato, Carlão. Desde sexta-feira, quando foi liberada a vacina para esse público com comorbidade, apenas 12 crianças foram imunizadas contra a Covid-19. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Com a diminuição na faixa etária do público infantil incluído na vacinação contra a Covid-19, um alerta preocupa pediatras e profissionais da saúde: a redução da cobertura vacinal nas crianças. Manaus tem hoje um pouco mais de 10.400 crianças vacinadas contra o vírus, de um público de mais de 80 mil crianças. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou em Manaus, na última sexta-feira, a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 3 anos de idade com comorbidades. Mas até amanhã de hoje, somente 12 crianças foram vacinadas, segundo dados do vacinômetro da Censa. Na lista de comorbidades estão inclusas doenças como diabetes, hipertensão arterial, doenças neurológicas crônicas, doença renal, obesidade mórbida e síndrome de Down. O subsecretário da Censa, Djalma Coelho, fez um convite para os pais e responsáveis para que levem as crianças menores de 3 anos para receberem a vacina. Então a gente convoca esses pais, lembrando que as crianças elas são dependentes dos seus tutores. Então quem decide se essa criança vai ser protegida ou não são seus tutores. Então a gente está aqui para sensibilizar e para pedir que esses pais, avós, tios levem as crianças dessa faixa etária para essas UBS. Segundo dados levantados pelo Observatório da Saúde na Infância da Fiocruz, entre 2020 e 2021, a Covid-19 matou mais que o triplo de crianças de 6 meses a 3 anos, que é a soma de todas as mortes nessa faixa etária ao longo da última década por doenças que podem matar e são preveníveis por vacina. O levantamento mostra que entre 2012 e 2021, o Brasil registrou 144 óbitos de crianças de 6 meses a 3 anos como resultado de doenças da lista preveníveis por vacinas, enquanto a Covid-19, em um período de 2 anos, matou 539 crianças nesta mesma faixa etária. O subsecretário e médico Djalma Coelho reforça que a vacina é o único meio de vencermos a pandemia.
A população tem que entender que a vacina é a principal arma contra doenças imunopreveníveis. É óbvio que as doenças imunopreveníveis e essas vacinas, elas têm uma diferença de efetividade, de eficácia em relação a cada agravo, mas que, exemplo, as do calendário nacional, que tem aí muitos anos que existem, essa efetividade é tão grande que ao tomar uma vacina, você está livre, bem dizer, de pegar a doença. Então, nós não podemos desconfiar e colocar em xeque uma coisa que é tão consolidada, ou seja, no SUS. Vale lembrar que a vacina contra a Covid-19 neste público pode ser aplicada com outras vacinas do calendário básico, sendo contraindicada apenas nos casos em que a criança apresente febre ou sintomas gripais. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Com essa baixa procura pelas vacinas para esse público-alvo, a Prefeitura de Manaus está adotando a estratégia chamada Aproveita Baby, para evitar que vacinas contra a Covid-19 destinada para essas crianças de 6 meses a menores de 3 anos de idade com comorbidades sejam descartadas. A Secretaria Municipal de Saúde explica que as sobras diárias da vacina vão ser oferecidas para as crianças da mesma faixa etária sem doenças pré-existentes. Karime, mas só essas vacinas aí elas vão ficar disponíveis para esse público sempre a partir das 14h, ok? Essas vacinas a partir das 14h estarão disponíveis, mas só nas 4 unidades de saúde que já atendem a esse público, ok? E a assessoria técnica da Secretaria de Saúde em Gestão, a secretária Aldenisa Araújo, explica que está seguindo a tendência de outras capitais que estão adotando estratégias semelhantes para evitar o desperdício de doses. Nós vamos conferir o que diz a secretária. Com o objetivo de evitar as perdas dessa vacina, que são em frasco de 10 doses, a gente vai utilizar em crianças na mesma faixa etária sem comorbidade a partir das 14 horas. O horário estabelecido para esse público-alvo é de 8 às 14, né? E a partir daí, se tiver frascos dentro do prazo de validade ainda com doses sobrando, a gente vai aproveitar. Por isso que o nome é Aproveita Baby. Então, todas aquelas crianças que estiverem lá dentro da faixa etária sem comorbidade serão contempladas com essa vacinação. Associado a isso, o que a gente está fazendo para ver se a gente consegue atingir a meta, que são 2.088 crianças, né? Nessa faixa etária, a gente está mobilizando as unidades de estratégia de saúde da família de 32 metros, aquelas que a gente considera as casinhas, que não tem sala de vacina, então nós estamos fazendo um planejamento. A equipe de saúde, principalmente os ACS, vão mobilizar essas crianças que estão nessa faixa etária, que têm comorbidade, e a gente vai tentar vacinar várias casinhas no mesmo dia. 18 horas. Bom, a gente escutou a assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde, a Aldenisa Araújo, falando a respeito, né, dessa ação para não desperdiçar as vacinas. Bom, para conferir os endereços, horários, documentação e todas as informações sobre a vacinação, principalmente sobre a vacina da Covid-19, é só conferir lá no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o censa.manaus.am.gov.br. Mix. Olha só, agora à tarde o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, apresentou no Tribunal Superior Eleitoral representação questionando o resultado do segundo turno da eleição presidencial, hein, Karime? Pois é, Carlão, então vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, para falar mais sobre esse assunto, né, Cadu? Muito boa noite. Então, o relatório sustenta que Jair Bolsonaro teria recebido 51,05% dos votos na disputa com Lula. Conta pra gente mais sobre esse capítulo desta eleição presidencial de 2022, Cadu. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. É mais um capítulo da novela do tapetão, né, Karime? O
presidente do Partido Liberal, o PL de Jair Bolsonaro, o senhor Valdemar da Costa Neto, chamou a imprensa hoje à tarde para anunciar que ingressou no TSE com uma representação, contestando o resultado do segundo turno das eleições. Repetindo, segundo turno das eleições. Nesse relatório, Karime, ele pede a anulação dos votos que foram coletados por 250 mil urnas eletrônicas que foram fabricadas antes de 2020. A falha estaria no chamado log dos equipamentos, que poderia desqualificar a contagem dos votos. Esse log seria uma espécie de identificação visual do equipamento. Identificação individual do equipamento. Sem ele, o PL acredita que ficaria difícil fazer a fiscalização do processo eleitoral e colocaria a eleição sob suspeita. E diante dessa falha, Karime, a qual o presidente do PL chama de desconformidade irreparável de mau funcionamento, Valdemar da Costa Neto sustenta que Bolsonaro teria vencido as eleições, como você disse, com 51,05% dos votos no segundo turno. Por essa razão, ele pede ao TSE a revisão do processo de votação do segundo turno e a anulação dos votos computados pelas urnas fabricadas antes de 2020. Sobre esse assunto, Karime, eu ressalto alguns pontos para a gente analisar, Karime Carlão. Primeiro, o anúncio desse relatório, embora já estivesse nas mãos de muita gente, era bastante aguardado pelos manifestantes que estão nas portas dos quartéis, fazendo bloqueio nas estradas, contestando o resultado das urnas e pedindo intervenção federal. Aqui em Brasília, no Centro de Convenções de Brasil 21, onde aconteceu essa coletiva, esse evento foi meio que uma festa da virada. Inclusive, os repórteres foram agredidos, hostilizados na entrada para acompanhar esse evento. Então, esse relatório já estava nas mãos das pessoas e é aquilo que eles precisavam para continuar esse movimento de contestação do resultado das eleições. Segundo ponto, Karime, Carlão, que logo no início da coletiva de imprensa, o Valdemar da Costa Neto disse que o relatório não expressa totalmente a opinião do partido. Ou seja, o presidente do PL está tentando tirar o corpo fora dessa jogada. Ele cedeu à pressão do presidente Bolsonaro e dos parlamentares bolsonaristas que vinham cobrando dele uma iniciativa quanto à fiscalização das urnas, porque ele havia pago aquele Instituto Voto Legal, né, que a gente vem falando sobre isso, mas Costa Neto ainda mantém um pé em cada canoa. Por isso que a fala dele foi dúbia e também medrosa, na verdade. E após essa coletiva de imprensa, Karime Carlão, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, deu um checkmate em Valdemar da Costa Neto. Agora à tarde também. O ministro, em resposta à ação que foi apresentada pelo PL, disse que as urnas eletrônicas apontadas no relatório foram usadas também no primeiro turno. Diante disso, sob pena de indeferimento da ação, Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que o PL reapresente novamente essa ação, pedindo que também anule o primeiro turno das eleições. Curioso, né? Mas sabe por que Moraes fez isso? Porque o PL elegeu 8 senadores, 99 deputados federais, 128 deputados estaduais e 2 governadores. Muita gente. Tem uma eleição muito bem sucedida. Então vocês acham que Valdemar da Costa Neto iria colocar isso tudo em jogo? Claro que não. Agora, quem está contra a parede é o PL. Então, como diz o ditado, camarão que dorme, a onda leva. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver se esse relatório do tapetão vai funcionar ou não, né, Karime Carlão? Cadu, olha só, temos mais amazonenses aí na equipe de transição do governo Lula. O que temos de novidade nessa transição, hein, Cadu? Carlão, isso mesmo, Carlão. Agora foi a vez dos parlamentares serem chamados para compor o grupo de transição do governo. São deputados federais, estaduais, vereadores, senadores, todos membros de partidos que fizeram parte da base aliada do PT e aqueles também que estão se aproximando pós-eleições. Nesse grupo aí estão os deputados federais do Amazonas, José Ricardo, do PT, e Sidney Leite, do PSD. O 18 Horas ouviu o deputado José Ricardo, que falou que o trabalho já está em andamento, inclusive com reuniões no Ministério de Desenvolvimento Regional, para onde ele vai ser escalado. Vamos ouvir.
Hoje já me incorporei, a equipe já teve uma reunião técnica aqui com todos os membros, teve também um momento onde o ministro do Desenvolvimento Regional foi ouvido, tem relatórios do Tribunal de Contas da União, a comissão está levantando a real situação, que aliás está calamitosa nesse ministério, nessa área. Estaremos também levantando as informações sobre as superintendências de desenvolvimento, portanto, Sudan, Suframa, todos os organismos de desenvolvimento no país, e o meu olhar vai ser principalmente em relação à Amazônia, né? Estarei levando contribuições que envolvam o fortalecimento dessas instituições, principalmente da Suframa, para o desenvolvimento da região, com esse olhar na ciência e na tecnologia, com investimentos fundamentais para gerar renda e emprego e um desenvolvimento que não leve à devastação, né, do meio ambiente. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, que é o novo nome amazonense na equipe de transição do governo Lula. Cadu. Karime, José Ricardo é uma liderança importante dentro do PT. Ele conseguiu construir um importante capital enquanto esteve como deputado federal. Ele está finalizando o mandato dele agora, no fim desse ano. Então é possível que ele faça parte do primeiro ou do segundo escalão do governo. Vamos aguardar. Já o deputado Sidney Leite ajudou a formar o palanque de Lula no Amazonas, principalmente no interior do estado. Então seria uma forma de gratificar, digamos assim, o PT estaria dando uma compensação a esses parlamentares, trazendo eles para dentro do grupo de transição, fazendo com que eles participem desse processo, né? Quem ainda não apareceu nessas movimentações do grupo de transição é o senador Eduardo Braga, que foi o candidato de Lula ao governo do estado, né? E o nome dele segue esfriando cada vez mais para o Ministério de Minas e Energia, onde ele estava cotadíssimo, agora segue esfriando. Mas vamos seguir atentos, Karime, porque na política tudo muda, né? Agora falando sobre a PEC do Bolsa Família, Carlão e Karime, situação complicada, sem previsão de acordo sobre o texto final que vai ser apresentado ao Congresso Nacional. A gente falou que o que foi apresentado ao Congresso Nacional foi uma minuta, um texto inicial aí que para ser colocado em discussão, e o que está sendo discutido não está tendo acordo. Então, hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mostrou bastante preocupação, porque há divergência sobre o valor que vem sendo cogitado pelo governo, o futuro governo, que é de 198 bilhões de reais. Esse valor garantiria, além dos R$600 para o Bolsa Família, a recomposição do Farmácia Popular, o Programa de Saúde Indígena e ações de combate ao câncer. E também recompor a merenda escolar, recuperação das perdas do Fundo de Ciência e Tecnologia e instituir um programa de renegociação de dívidas que vai ser o chamado Desenrola Brasil. Ou seja, o PT decidiu pegar vários programas prioritários e colocar nesse bolo do Bolsa Família. Então, os partidos de centro querem que a PEC só atenda o Bolsa Família e que o furo no teto de gastos seja só para o ano que vem, o que diminuiria para 54 bilhões de reais, e não nos próximos 4 anos, como quer o futuro governo. Por isso, a divergência e essa queda de braço. O PT chegou a baixar o valor para 105 bilhões, mas a divergência permanece. Amanhã, Karime, ou não, vamos aguardar aí, porque eu acabei de receber uma outra informação. Lula virá a Brasília para tentar restabelecer a relação com os militares. A gente sabe aí que os militares, principalmente o núcleo mais duro e ideológico, ainda estão bastante alinhados com Bolsonaro. Por isso, Lula vem para tentar definir o grupo técnico da defesa, que vai entrar na equipe de transição, e também vai informar, pelo menos sinalizar, quem será o futuro ministro da defesa. E é possível que também, nesse embalo aí, ele anuncie, ou pelo menos sinalize, quem serão os futuros ministros da Fazenda e de Relações Institucionais. São duas cobranças importantes que vêm sendo feitas aí pelo mercado financeiro. Como eu disse, é possível que não, que eu acabei de receber uma informação que por causa da questão de saúde, que a gente falou ontem aqui, que ele precisa conter a voz, ele não pode discursar, o Lula não pode falar por muito tempo, então providencialmente, né, é possível que ele não virá. Ele vai continuar em São Paulo. Não sabemos se toda essa articulação vai ficar para essa semana ou para a próxima. Então vamos aguardar. Uma informação pendente aí. Carlão e Karime. Vamos aguardar, né, Cadu? Bom, Cadu,
Ainda falando da gestão atual do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes fez um novo bloqueio no orçamento. De quanto foi esse bloqueio, Cadu? Conta pra gente. 5 bilhões e 700 milhões de reais, Karime. O anúncio do corte no orçamento público foi feito hoje pelo próprio ministro Paulo Guedes, né? O bloqueio vai ser detalhado só na semana que vem, quando vai ser possível saber quais ministérios sofrerão cortes no seu orçamento, né? E se esse corte geral aí desse valor vai afetar as emendas parlamentares, incluindo aí aquelas do orçamento secreto, né? As emendas de relator. De acordo com o Ministério da Economia, Karine, esse novo bloqueio acontece devido ao aumento do pagamento de benefícios previdenciários, que na ordem de 2,3 bilhões de reais. E também para arcar com a Lei Paulo Gustavo, que são aqueles recursos lá de 3,8 bilhões de reais que vão para o setor da cultura, que o STF decidiu que esse recurso precisa ser repassado o quanto antes. Então, até o fim desse ano, Karine, o governo vai cortar 16 bilhões ao orçamento da União. E esse recurso saiu principalmente da saúde e da educação. Agora, Karime, eu tinha uma informação que era para dar logo no início, né, sobre a questão sobre a questão desses movimentos bolsonaristas, né? Um assunto que repercutiu muito nas redes sociais, hoje inclusive, né? Sobre a informação de que um padre da cidade de Guaíra, no Paraná, teria sido morto por motivações políticas. Não sei se chegou essa informação aí nas redes sociais de vocês. Sim, mas eu já li também que ele teria suicidado. Então, Exatamente. Não sei se já concluíram essa informação, se já apuraram direitinho. Pois é, eu fiz uma apuração junto com a Polícia Civil do Estado do Paraná. Essa hipótese segue forte ainda de suicídio. Né? Até agora a polícia ela não encontrou nenhuma evidência que possa apontar para suicídio, que dirá para motivações políticas. Essa hipótese de motivação política, né? Porque o padre, deixa eu só achar o nome dele aqui, José Aparecido Bilha, ele era apoiador de Lula. Né? Então ele fez campanha, ele ajudou, falou muita coisa. Então ele já foi ameaçado e perseguido por militantes bolsonaristas. Então parlamentares daquele estado, inclusive a deputada Maria do Rosário, disseram aí, fomentaram essa informação de que a investigação era importante, que não podia descartar nada, inclusive a hipótese de crime político. Mas aí a Polícia Civil segue mantendo essa hipótese principal, que é a de suicídio e não de motivações políticas. Volto com vocês, Karime. Cadu, só para terminar, né, fechar esse assunto, a informação que eu tive de um colega carioca, esse padre, José Aparecido Bilha, esse? Isso, exatamente. De 63 anos. E segundo essa minha fonte, já são 11 padres que suicidaram num período de 2 anos aqui no Brasil, e daí ele levanta uma questão aí, já uma questão de Vaticano, uma questão de uma outra vertente a respeito desse assunto. Ou seja, é importante que a gente espere a polícia concluir as investigações para apontar, né, o resultado desse caso, né, Cadu? É verdade, além de tantos pontos que já existiam, né, que afetavam aí os padres, os párocos, agora tem a questão das preferências políticas, né? Sim. A Igreja Católica, ela sempre foi demandada para os mais pobres, Sim. sempre ajudou os mais pobres. Então, como o candidato na época Lula, ele sempre apoiou as pautas das minorias, então os padres o apoiavam. Era difícil haver um padre bolsonarista. Então, por conta disso, eles eram assediados, eles eram atacados, achincalhados pelos fiéis bolsonaristas, inclusive aqui em Brasília, na igreja que eu frequento com a minha esposa, à medida na época que o padre falou, olha, estão acontecendo coisas que estão afetando o meu coração e que eu não gostaria de passar por isso. Quando ele falou isso, as pessoas começaram a se levantar e ir embora da igreja, para você ver que o discurso era bastante afiado, ainda é, né? Exato, como esse tipo de ação é perigosa, é violenta, e que a gente, até pra gente afirmar um posicionamento ou uma informação, a gente precisa ter cautela e esperar realmente que a polícia investigue e solucione essa morte. É verdade, Karime. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho.
Valeu, gente, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu, um abraço, até amanhã, 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Procon Amazonas, ele deu início à Operação Copa do Mundo no comércio de Manaus para fiscalizar as promoções dessa época do ano, hein, Karime? Exato, e as fiscalizações, Carlão, estão acontecendo juntamente com a campanha da Black Friday em estabelecimentos que comercializam produtos ligados à Copa do Mundo. E Nathalie Moraes explica mais pra gente. A Copa já começou e os torcedores apaixonados por futebol se depararam com produtos bem mais caros que em 2018 na Copa da Rússia. Um levantamento da XP Investimentos mostra que o aumento do valor pode chegar até o dobro. Entre os produtos com maior alta, 40% de aumento está a camisa da seleção brasileira, 79% no valor da carne e 100% no álbum de figurinhas do Mundial. A televisão é outro item procurado pelo consumidor. Como a maioria dos brasileiros não vai assistir aos jogos no Catar, ter um novo aparelho pode ser uma das opções para acompanhar os jogos com a família e com os amigos. Mas para trocar a TV por um modelo maior ou melhor, o torcedor deve desembolsar 17% mais caro que em 2018. E para você não cair em falsas promoções, o Procon Amazonas deflagrou a Operação Copa do Mundo nos principais centros de compras aqui de Manaus. Estão sendo fiscalizados televisores, bebidas, petiscos, carnes, bandeiras, vuvuzelas, apitos, roupas, todos os produtos alusivos à Copa do Mundo, como explica o diretor-presidente do órgão, Jalil Frache. Visa a garantia dos consumidores de comprarem produtos relacionados à Copa com os melhores preços, de forma garantida e segura. A operação está nas ruas, verificando sobretudo aqueles produtos que são destinados à seleção brasileira, à Copa do Mundo, e também os eletroeletrônicos que fazem parte desse processo. Há um boom aí no aumento de venda de televisores, normalmente no período das Copas, e nós estamos também verificando a questão dos preços, a fim de que a gente garanta que não ocorrerá falsas promoções. A fiscalização também está conferindo a presença de informações obrigatórias, como a origem, composição, prazo de validade, preço, além de verificar outras obrigações que os lojistas têm com os consumidores. Essa operação está na rua, segue na rua e ficará aí até o fim da Copa do Mundo, emendando com o Natal. Então o mercado está aquecido para contar na rua, verificando Black Friday, Operação Copa do Mundo, verificando também já os produtos para as compras de Natal. Em caso de denúncias para formalizar a reclamação, os consumidores precisam informar o estabelecimento, o produto e a irregularidade nos canais de atendimento do Procon Amazonas, como o telefone 3215-4009, ou se dirigindo até a sede do órgão de defesa do consumidor, na Avenida André Araújo, no Aleixo, de 8 da manhã às 2 da tarde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a Câmara Municipal de Manaus aprova o projeto de lei que obriga a apresentação da carteira de vacinação na hora da matrícula nas escolas públicas e particulares de Manaus. É o nosso assunto daqui a pouco. 18 horas. 6h38, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima bem fresquinha, viu? Não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 50% e 90%. E o nível do Rio Negro não subiu de ontem para hoje, permanecendo estável em 18 metros e 39 centímetros acima do nível do mar. Desde que começou o processo de enchente em 29 de outubro, esse foi o primeiro dia que o Rio Negro ficou com um nível estabilizado. 18 horas. E como adiantamos ontem aqui no 18 horas, a Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto de lei que obriga a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula nas escolas públicas e particulares
particulares, viu? Aqui de Manaus, né, Carlão? Karine, a ideia aí é aumentar o índice de crianças e jovens vacinados com imunizantes obrigatórios e evitar o retorno de doenças já erradicadas, como a paralisia infantil. Bom, o projeto agora segue para a sanção do prefeito Davi Almeida. Rodrigo Soares traz os detalhes. De autoria do vereador Lissandro Breval, do Avante, o projeto de lei 584 de 2021 obriga em toda Manaus a apresentação da carteira de vacinação dos alunos de até 18 anos de idade na hora da matrícula em todas as escolas da rede pública ou particular da capital. O projeto, aprovado por unanimidade nesta segunda-feira pela Câmara Municipal de Manaus, já foi encaminhado para a sanção do prefeito Davi Almeida. De acordo com o autor da proposta, vereador Lissandro Breval, a ideia é conscientizar os pais a levarem seus filhos para serem vacinados. O objetivo do projeto é aumentar o alcance da vacinação na nossa cidade, com a apresentação da vacinação básica, do cartão da vacinação básica no ato de matrícula. O projeto está aprovado, foi a sanção da Prefeitura de Manaus e agora nós estamos aguardando para as tratativas com a Secretaria Municipal de Saúde. O Ministério da Saúde disponibiliza 19 vacinas que protegem contra mais de 40 doenças, como poliomielite, coqueluche, hepatite, tuberculose, febre amarela, entre outras. Ao apresentar o projeto, o vereador citou o caso de uma criança que está com poliomielite em Belém, no Pará, por negligência dos pais. Ele também justificou dizendo que, infelizmente, Manaus corre o risco de reintroduzir o vírus da paralisia infantil porque os pais não estão levando os filhos para vacinar. Para se ter uma ideia, a campanha de vacinação contra a polio no Amazonas, que terminou em outubro, só alcançou 58,8% das crianças. O projeto, no entanto, garante que o aluno realize a matrícula e frequente as aulas, mesmo que os responsáveis não apresentem a carteira de vacinação atualizada no ato da matrícula. Nesse caso, a situação deve ser regularizada em um prazo de 60 dias. O 18 Horas tentou ouvir o prefeito de Manaus, Davi Almeida, para saber se ele vai sancionar a lei e quando pretende fazer isso. Mas até o fechamento da reportagem, ele não enviou resposta. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, e hoje a Polícia Federal, ela deflagrou a Operação Guardiões da Infância nos 26 estados e também no Distrito Federal, Karine. A ação nacional cumpriu mandados de prisão contra condenados por abuso sexual infantil. O objetivo é retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, impedindo que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos. E aqui no Amazonas, um idoso de 80 anos foi preso. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Hector Silva. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 22, a Operação Guardiões da Infância, com o objetivo de cumprir mandados de prisão decorrentes de decisões judiciais condenatórias por crimes relacionados ao abuso sexual infantil no Amazonas e em outros 25 estados brasileiros, além do Distrito Federal. A Polícia Federal informou que 2 mandados de prisão foram expedidos no Amazonas. Um homem de 80 anos foi preso nesta terça-feira na cidade de Apuí, a 1.098 quilômetros de Manaus, por abuso sexual infantil. O outro mandado de prisão deveria ser cumprido no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, mas a Polícia Federal descobriu que o foragido morreu em outubro deste ano. As ações da operação tiveram início em agosto, com o cumprimento de mandatos de prisão de criminosos que já constavam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, BNMP, mas ainda estavam em liberdade. Hector Silva para 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas 44 minutos. Daqui a pouquinho, no 18 Horas, você vai conferir que o boi garantido é alvo de investigação por denúncia de desvio de dinheiro. Esse é o nosso assunto já, em instantes. 18 Horas. E agora vamos falar dos bastidores da política local, da política amazonense. Vamos conversar com ela, Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Então, hoje o prefeito Davi
Almeida se reuniu num almoço com vereadores da base dele, na Câmara Municipal de Manaus. Essa aproximação é para tentar reverter a divisão da base e mostrar força na escolha do novo presidente da Câmara, Artemisa. E já tem a indicação dele nessa disputa? Conta pra gente os bastidores deste assunto. Boa noite, Artemisa Gadelha. Karime, nenhum nome confirmado, apenas especulações, mas nós temos conversas aí de bastidores dos corredores da Câmara Municipal de Manaus. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, após os últimos acontecimentos, com a divisão ali da base do prefeito na Câmara Municipal de Manaus e também da saída do líder dele na Câmara, vereador Marcelo Serafim, e do vice-líder, vereador Everton Assis, do União Brasil, o prefeito resolveu convidar, então, a base dele para um almoço no restaurante Amazônico, que fica ali na Avenida Darcy Vargas. Eu recebi uma lista com 17 nomes, mas chegou a informação também que 21 vereadores participaram dessa reunião informal. Comecei esta tarde com a vereadora Iomara Lins, do partido PRTB, que possivelmente possa ser candidata à presidência da Câmara Municipal de Manaus. Ela disse que não foi convidada e que até hoje achava que era da base do prefeito. A mesma situação, inclusive, ocorreu também com o vereador Caio André, também da base do prefeito. Ele não foi convidado. Bom, ambos, tanto Iomara quanto Caio André, não concordaram com a possibilidade da mudança do regimento interno da Câmara para reeleger o atual presidente da casa, vereador Davi Reis, do Avante, mesmo partido do prefeito. Já o vereador Wallace Oliveira, do PROS, vice-presidente da casa, participou do almoço. Segundo ele, durante essa reunião informal, o prefeito não tratou diretamente da eleição da presidência da Câmara, que deve ocorrer no dia 5 de dezembro. Vamos ouvi-lo, então. A pauta da conversa foi praticamente isso. O prefeito dizendo que efetivamente vai criar uma condição de estar mais próximo à sua base, à Câmara Municipal de Manaus como um todo, trazendo a resolutividade das demandas dentro de uma necessidade mais urgente. Foi praticamente isso. Não tratamos de nada quanto à eleição de mesa diretora. 18 horas. Bom, o vereador Wallace Oliveira, como vice-presidente, seria naturalmente o sucessor de Davi Reis. Talvez ele tenha presidido até mais sessões que o próprio presidente da casa. Wallace teve um papel importante, inclusive, nos momentos de tensão na Câmara, conseguindo contornar algumas situações, já que a gestão de Davi Reis foi de escândalos, e de manchetes negativas, nacionais. Mas ele disse que não tem possibilidade de ser candidato à presidência, pelo menos não foi o escolhido do prefeito. E quem seria esse nome no momento? Bom, eu conversei com o vereador Rodrigo Guedes, que é candidato, inclusive, à presidência da Câmara. Segundo ele, teoricamente, Davi Reis não tem mais tempo hábil para fazer mudanças e concorrer à reeleição. Vamos ouvi-lo. Ele teria que fazer uma série de sessões extraordinárias, que isso por si só já seria um escândalo, ou seja, sessões fora dos dias regulares e do horário regular. A própria convocação dessas sessões seria algo muito assintoso para a sociedade. Então, na prática, é muito difícil ele insistir com essa ideia. Ainda existe, porque se trata de política, e política tudo é possível. Mas acho muito difícil e praticamente a sua reeleição está cada vez mais enterrada, sepultada. Agora o prefeito Davi Almeida vai tentar, de todas as formas possíveis, continuar com o comando político da casa, para manter ali a Câmara submissa, subserviente. E cabe a nós, vereadores, aos que querem de verdade uma Câmara diferente, uma Câmara que represente o povo de Manaus, não seja um anexo da prefeitura, nós precisamos resistir e mostrar, quem estiver disposto a isso, que a Câmara não é um puxadinho da prefeitura. 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes, do Republicanos. Resumo da ópera. Esse almoço de hoje é uma articulação do prefeito, sim. É para mostrar
a força dele sim na Câmara Municipal de Manaus, para mostrar que ele ainda tem a maioria da casa. Sobre as especulações, pelo que eu pude apurar hoje, o vereador François do PV, que é o novo líder do prefeito na Câmara, pode ser indicado por ele, assim como Eduardo Alfaia, do PMN, e ainda o secretário municipal de Cultura, Alonso Oliveira, que é suplente. Mas para isso o vereador Vanderlei Monteiro, que é do partido do prefeito, do Partido Avante, teria que renunciar o mandato. Por enquanto, são comentários de bastidores, especulações. Entre os possíveis candidatos, como nós já dissemos aqui, Rodrigo Guedes e Omar Alins e ainda Jaildo Oliveira. E temos, logicamente, nos últimos respiros ali, o presidente Davi Reis. Ele ainda quer continuar no comando. Amanhã tem mais cenas do capítulo dessa novela da Câmara Municipal de Manaus. Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã, 6h50. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, o Ministério Público do Amazonas abre investigação para apurar denúncias de desvio de dinheiro e irregularidades no Bumbá Garantido. Boi Vermelho, Karime. Pois é, Carlão. De acordo com a Justiça, não houve prestação de contas de verbas públicas e patrocínios recebidos pela Associação para o Festival Folclórico em 2022. E a direção do Garantido nega a denúncia. Vamos entender melhor sobre essa situação agora com Rodrigo Soares. A investigação foi aberta pelo promotor de justiça substituto Ricardo Mitoso Nogueira Borges e publicada no Diário Oficial do Ministério Público do último dia 17 de novembro. A decisão veio após denúncias recebidas pelo órgão de que existem irregularidades e práticas ilícitas na gestão da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido. De acordo com essas denúncias, o dinheiro recebido tanto do governo quanto de patrocinadores foram desviados ou usados de forma inadequada e sem que fosse prestado contas dos valores recebidos. O 18 Horas tentou ouvir o promotor de justiça Ricardo Mitoso. Por meio de nota, ele informou que foram colhidas as declarações dos conselheiros fiscais na sexta-feira passada, no dia 18 de novembro, e que ontem foi expedida a notificação para ouvir o presidente do Garantido, Antônio Andrade, e a vice-presidente Ida Ferreira. Já o presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade, rebateu as acusações e disse que todos os gastos da verba recebida para o Festival Folclórico deste ano estão esclarecidos na prestação de contas que, de acordo com ele, já foi feita. O Garantido já fez todas as suas prestações de contas, tanto do ano de 2001 como do ano de 2002. Né? E como o ano civil no Garantido termina dia 30 de agosto, né? Então nós já fizemos as prestações de contas anuais, 2001 e 2022, 2021 e 2022, e agora nós estamos fazendo as prestações mensais. Já está feito de setembro, está feito de outubro, né? E novembro ainda está aí, ainda estamos no calendário, né? no mês calendário. Então todas as prestações de contas estão sendo feitas, tanto as internas do Boi Garantido como as dos patrocínios e convênios. Ainda conforme Antônio Andrade, as prestações de contas serão encaminhadas ao Ministério Público para que eles tenham conhecimento e analisem os documentos. Os documentos que comprovam a prestação de conta também vão estar à disposição do Ministério Público. E é isso, né? O Ministério Público cumpre o seu papel, está correto. E a nós demonstrar que está tudo correto. Então não tem nenhuma irregularidade, né? E as prestações estão todas feitas, aprovadas pela Assembleia do Boi Garantido. E os convênios estão sendo analisados ainda, né? Pelo Tribunal de Contas, etc. Mas até agora o que nós sabemos é que está tudo ok nas prestações de contas. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6h54 e nós vamos conferir rapidinho a previsão do tempo para hoje à noite com Karime Leão. Previsão do tempo.
Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 25 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 55% e 85%. Olha só, toda a Copa do Mundo nós temos uma novidade por parte do torcedor. Na Copa deste ano, as apostas nos jogos das seleções viraram mania nacional. E vale tudo, hein? Das apostas milionárias até as de pouco valor, como de R$1 apenas. O fato é que essas apostas estão conquistando os brasileiros de norte a sul que usam o Pix para fazer a fezinha, Karime. Carlão, exatamente. Existem vários sites especializados e aplicativos que oferecem as mais variadas opções de apostas, como de quem vai ser o artilheiro, quais seleções vão ser eliminadas na primeira fase, quem será campeão, o placar do jogo, enfim. Opção é o que não falta. E como você disse, a aposta pode ser bem baratinha aí, de R$1 ou até de R$1 milhão. Bom, o seu bolso é o limite. É de norte a sul, de leste a oeste também, pelo jeito, hein? Esse tipo de aposta foi legalizada ainda em 2018 pelo então presidente Michel Temer, mas só agora virou mania nacional, com ampla publicidade nos canais de TV aberta. E o crescimento da tecnologia também tem facilitado e facilitou ainda mais a vida dos apostadores. Agora é possível, por exemplo, fazer todo o processo e cravar a sua aposta em questão aí de minutos. Tudo pelo celular, na mão, o que possibilitou o acesso ao maior número de pessoas, Karine. E quem aposta na zebra pode até sair ganhando, viu, Carlão? Sair aí com o bolso cheio. Por exemplo, quem apostou R$500 na vitória da Arábia Saudita contra a Argentina, gente, embolsou R$42 mil. Essa era uma grande zebra mesmo, hein, Karine? 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas, esporte. E seguimos falando sobre esse assunto, sobre as apostas. Vamos falar agora de Copa do Mundo com ele, o nosso repórter Hector Silva. Hector, boa noite. Agora para o jogo de quinta-feira da Seleção Brasileira, como é que tá aí? Como é que estão as apostas? O Brasil está valorizado? Boa noite, Hector. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas e da Rádio Mix Manaus. Mais ou menos, Karime, porque o Brasil está sendo cotado como um dos favoritos pelas casas de apostas no próximo jogo de quinta-feira, dia 24, Brasil contra a Sérvia. Por exemplo, uma casa de apostas aqui que eu estou aberta no meu computador está dando uma odds de 1,50. O que é a odds? A odds é o nome que se dá ao valor que você pode apostar e você recebe de volta. Como é que funciona esse cálculo? Essa casa de aposta, por exemplo, que eu estou aberta aqui no momento, 1,50 significa que a cada R$1 apostado, se você ganhar, se o Brasil ganhar, no caso dessa aposta, tem um retorno de 50 centavos. Mas aí, se você apostar na zebra, por exemplo, como foi o caso da Arábia Saudita, como você falou, essa casa de aposta está apostando, por exemplo, 6,50 para a Sérvia. Em caso de vitória da Sérvia, então, fazendo a simulação aqui. Se cada R$1 apostado, você recebe de volta 6,50. Para explicar melhor para você, não significa que você vai ganhar diretamente 6,50. Você vai ganhar, na verdade, 5,50. É porque se R$1 apostado, ele retorna para o apostador. E aí, como você falou, existem várias casas de apostas agora em todo o Brasil, como está legalizado agora desde 2018. Há também casas de aposta que oferecem um valor maior. Por exemplo, uma outra casa de aposta que estou verificando aqui está apostando na vitória do Brasil pagando 1,52. Significa então que a cada R$1, 52 centavos retornam para o apostador. E também, como você bem falou, há apostas para quem quiser ganhar, para quem você acha que vai ganhar a Copa do Mundo. E aí, nesse caso, o Brasil é o favorito sim, Karime Leão. No caso do Brasil, a maioria das casas de apostas estão colocando uma odds de 5,0, ou seja, por cada R$1 apostado você ganha R$5. A Argentina, apesar de ter perdido hoje para a Arábia Saudita, é a segunda favorita. Geralmente as casas de aposta estão colocando o valor de 7,0 de odds para a Argentina. A terceira favorita, no caso, é a França, atual campeã do mundo, que jogou hoje e venceu por 4-1. As casas de apostas estão oferecendo 7,50 de odds para essa seleção. E a Inglaterra também vale a pena ficar de olho, viu? É uma geração que vem sendo trabalhada há tempos, com jogadores bem talentosos como Phil Foden, Ben White, Saka, entre outros. E nesse caso, a maioria das casas de apostas estão
colocando aí 8,50 para que a Inglaterra vença essa Copa do Mundo. Karime e Carlão. Ok, Hector, muitíssimo obrigada pelas suas informações e vamos ver, então, o Brasil segue valorizado na Bolsa de Apostas para ser o campeão dessa Copa. E você, vai apostar no Brasil, Hector? Eu acredito que o Brasil vai levar essa, mas eu prefiro não arriscar no momento, porque tá tudo improvável. Como aconteceu hoje a vitória da Arábia Saudita, pois é, em cima tudo da pode China, acontecer. É preciso ficar de olho. E muito cuidado sim. também, apostador, tá? A aposta do Brasil, e assim como vários países do mundo, ela é proibida para menores de 18 anos. Olha ou seja, se você tem uma idade menor de 18 anos, não pode apostar. E não tem como fugir disso, porque você vai ter que mostrar documento, tem que preencher um monte os requisitos, mostrar comprovante de residência, e é por aí mesmo. Karime, Carlão. Ok, obrigada pelas informações, Hector Silva. Boa noite, bom trabalho. Carlão. 7 em ponto, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Apesar do crescimento dos canais digitais, a campanha eleitoral de 2022 foi mais do que nunca uma disputa por eleitores nas ruas. É o que mostram dados do Tribunal Superior Eleitoral. Os candidatos gastaram neste ano 748 milhões de reais com a chamada militância de rua. O valor é quase o dobro do registrado em 2018, já com a correção da inflação. O gasto superou as despesas com rádio, televisão ou vídeo, que somaram 453 milhões de reais. Os candidatos a deputado foram os que mais gastaram com a contratação para a campanha de rua. Por causa do desemprego, muita gente procurou trabalho profissional temporário de cabo eleitoral. Que muitas vezes, inclusive, se reverte até em votos. Como as campanhas ficaram muito mais competitivas, quem tem mais recursos tem mais chance de se eleger. Uma distorção da nossa democracia, inclusive. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã, fique em 100,7, fique bem, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.